Tudo bem, gente? Não, né? Pois é, para quem gosta de futebol, né, não precisa ser colorado. Quem gosta de futebol sofreu, especialmente com o segundo tempo do Recife, do jogo, do empate aí do Inter com o Sport Recife. Agora, para o torcedor do Internacional, é uma decepção. É para o cara sair irritado, né? É, e não é o resultado apenas que é trágico. O Inter enfrentou um time, tá, que jogou até agora 10 partidas e não ganhou nenhuma no Campeonato Brasileiro. Nenhuma. Ele agora conseguiu 3 empates e 7 derrotas. Esse é o adversário que o Inter enfrentou e não conseguiu ganhar. E se alguém for me dizer que o Inter estava muito desfalcado, dá uma olhada na escalação do Sport para ver o que é a fragilidade técnica do time. O Sport é um time que será rebaixado. Não tem um grupo de jogadores capaz de reagir. Então, os jogadores que o Inter tinha em campo, Aguirre, né, Juninho, Bernabei, Thiago Maia, vamos lá, quem mais? Ricardo Matias, todos esses jogadores, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Romero, eram suficientes para ganhar do Sport. Qual é o jogador do Sport? Talvez o Lucas, né? Lucas Dias. Mas qual é o jogador do Sport que fardaria nesse time do Internacional? Não o titular, nesse que jogou, nesse domingo em Recife. Qual é o time do Sport, o jogador do Sport que estaria lá? Nenhum. Agora, é impressionante, e isso é o ambiente, hein? Isso é o ambiente. O quanto o time do Inter entra desligado em jogos do Campeonato Brasileiro. É inacreditável. O jogo daqui com o Maracanã, a gente pode dizer, sofreu no primeiro tempo, não foi bem, tá bom, mas o Inter jogava, tentava o gol. Não parecia um time preguiçoso. Parecia um time sem repertório ofensivo, mas não preguiçoso. Agora, os jogos do Brasileiro, gente, o Inter pega o Fortaleza que estava caindo aos pedaços e não consegue ganhar do Fortaleza. O Inter pega o Mirassol em casa e não ganha do Mirassol. O Inter pega o Lanterna e não ganha do Lanterna. Sabe, é uma sequência de jogos assim ridículos do Internacional. O Inter ganhou de quem? Do Cruzeiro, né? No Campeonato Brasileiro e do Juventude, que está na zona de rebaixamento. Então, assim, ó, não é assim, a escalação. Não, a escalação não era a que eu botaria em campo, não é, mas não vem ao caso. Tá, o que eu botaria. Quem bota é o Roger, tá? Então, a escalação não era nada que dissesse, com esse time não tem como ganhar. Do Sport? Não. Aí não. Do Sport esse time tinha que ganhar. Mas é um desleixo com o Brasileirão e para mim isso tá lá dentro, gente. Tá lá dentro, não é por acaso. Há muitos anos o Inter faz isso. O Roger botou reservas contra o Fortaleza na terceira rodada do Brasileirão. Competição que joga vaga na Libertadores, título, rebaixamento, Sul-Americano, quer dizer, toda a tua temporada seguinte, além do fato de tentar ganhar o Brasileiro, que o Inter não ganha desde 79, toda a tua temporada seguinte passa pelo Campeonato Brasileiro. Porque se o Inter não ganha Libertadores, ele não joga a próxima Libertadores. Se ele for vice-campeão da Libertadores, ele não joga a próxima Libertadores. Se ele for vice-campeão da Copa do Brasil, ele não joga a próxima Libertadores. Não leva a nada, é só ganhando. Então tem que focar mais nas Copas? Claro que tem. Eu não estou discutindo a escalação aqui, popou demais. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo a postura do time do Internacional. Mas como é que um time entra tão desligado? Não tem intensidade nenhuma. Tu via o Sport fazendo pressão no homem da bola e o Internacional nunca pressionava o adversário quando tinha posse de bola. O Sport jogou um monte também, gente, ao longo do ano, essa história de calendário. O Sport jogou o Pernambucano, jogou Copa do Nordeste, né, tá na Copa do Brasil e tá no Brasileirão. Então, para aí um pouquinho esse negócio aí de que, sabe, parece só o Inter jogou um monte. Não, o calendário é horroroso, mas é para um monte de time. Eu diria que para 90%. Um que outro não tem sequência absurda de jogos. A maioria tem. A maioria está jogando 3 competições e já jogou uma antes, que é o regional. Então, todo mundo está envolvido em alguma coisa. E isso já está sabido, está assinado lá pelo presidente do Inter o calendário. Então agora, é trabalhar em cima dele. Tem alguma coisa na projeção
né, do trabalho físico que está errado. E aqui, gente, por favor, quando a gente fala em questionar algo que não, que talvez tenha que fazer uma correção de rumo, a primeira coisa é dizer, tá questionando o profissional, ele é incompetente. Paulo Paixão tá na história, talvez um dos maiores preparadores físicos da história do futebol brasileiro, tá? Então, é ele que está no comando, eu sei que ele é do ramo, que ele conhece, eu sei que ele busca estar sempre atualizado e tudo, mas não é sobre ele que eu estou falando. Eu estou falando sobre o que está sendo aplicado e o que está acontecendo. Várias vezes as pessoas inteligentes, corretas, estão fazendo alguma coisa que dava certo, mas que naquele momento começa a dar errado e elas têm que corrigir. E é isso que eu estou pedindo. Porque Valência já teve lesão 2 vezes muscular, o Luca está sempre com lesão muscular, o Borré tem lesão muscular, né? O Alan Patrick é um cuidado danado, mas temos que estar sempre preservando. O Ricardo Matias agora é outro com lesão muscular. A gente vai perdendo jogadores a todo tempo. Agora perdemos o Vitor Gabriel também. E é uma sequência de jogadores por lesão muscular, porque outras lesões de fratura, né, contusão, bom, eu não posso botar na conta do preparador. Agora, a lesão muscular não é que seja só o preparador, é quem está lá, quem planeja, os treinos, é o preparo. Alguma coisa você tem que sentar, o que está acontecendo? Porque além do horrível do jogo de hoje, o Inter não vai ter Ricardo Matias no próximo jogo, lesão muscular. Sei lá quando é que ele volta, vai fazer exame agora, né? E aí, deve jogar o Borré, tá bem, mas deve, há quanto tempo não joga o Borré? Tomara que o Borré possa jogar, quanto tempo ele vai aguentar, senão vai ser o Luca. Tem um assunto da base, cara, que me incomoda. O Eduardo Cudê, no ano passado, botou o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho foi o mais jovem a entrar com a camisa do Inter. Mais jovem até então era o Pato, passou a ser o Gabriel Carvalho. E aí o guri arrebentou no jogo contra o Vitória e foi arquivado. Ele só voltou a jogar depois quando o Cudê saiu, com o interino, aquele que assumiu, e botou ele no jogo da Sul-Americana. Foi só ali que ele jogou. Já com o Cudê fora. Não sei se foi na Sul-Americana, na Copa do Brasil com o Juventude, mas foi sem o Cudê, tá? Que ele volta a jogar. O Roger botou ele, o melhor momento do Roger no Inter, não é esse ano, não é em relação ao ano passado só. O melhor momento do Roger no Inter é aquela sequência de jogos sem derrota, uma boa sequência com vitórias que tinha Gabriel Carvalho no time. E no período que o Alan Patrick ficou lesionado, ele substituiu e foi o momento, o único talvez momento que o Inter sem o Alan Patrick não despencou, como é o normal. Daí ele é vendido, né? Ele foi vendido, 109 milhões de reais, nenhum perna de pau é vendido. Mas foi para a Arábia Saudita. Bom, tá cheio de... Os caras lá estão com dinheiro, meu. Olha os jogadores que eles estão levando para lá. Os caras estão com muita grana lá, estão competindo com todo mundo. Mas ele tem 17 anos agora. Só 17 anos. E aí eu ouço que ele está desinteressado. Porque assim, o que eu cobro do Inter? Se o Inter acha que ele não está... Eu teria feito essa pergunta para o Roger hoje, eu respeito todo mundo. Os repórteres já deram informação de que ele não está interessado, de que ele não está mais afim, essas coisas todas e tal, e tal, e tal. Bom, mas se isso é verdade, cara, eu quero ouvir do Inter. Porque os repórteres dizem isso porque o Inter diz isso. Então o Inter tem que ter coragem de não dizer isso através, olha, vou te dar em off. Não, tem que dizer. E aí tomar uma providência. Não faz sentido ele estar lá viajando, gastando passagem de avião, voo fretado, né? Mas gastando hotel, né? E tirando vaga de alguém. Porque se tu sabe que ele não vai entrar, tá decretado que ele só vai ir e não vai jogar, então bota outro. Porque, gente, no jogo de hoje, chega a ser um desrespeito não botar ele, né? Ele é um cara de seleção, foi convocado agora para sub-20, qualidade que ele tem, né? Já tinha sido convocado lá com 16. Para aí um pouquinho, cara. Ele era titular o ano passado do Inter, numa boa fase do Inter. E aí hoje, joga o Romero, aí sai o Romero e entra o Iago Noal, que pode vir a ser um grande jogador, mas não joga há um tempão, cara. E o Gabriel Carvalho fica olhando. Joga o Tabata, o Gabriel Carvalho fica olhando. Entra todo mundo e ele não entra, cara. Pra que submeter o cara a isso? Eu repito, ele tem 17 anos, cara. Se ele tá com algum problema comportamental, não é possível que as pessoas que estão lá, que têm idade para ser avó deles, avô deles, outro para ser pai deles. Não é possível, cara, que tu não consiga conversar,
tentar trazer ele. Porque ele não chegou ontem, cara. Era um guri aqui de Porto Alegre, da periferia, cara. É um guri que se criou em Porto Alegre, tá no Inter desde 9 anos de idade. Eu não posso acreditar que de uma hora para outra ele foi vendido para a Arábia e se desinteressou, não quer mais jogar com a camisa do Inter. Na boa, não consigo acreditar. Eu só vou acreditar talvez se o Roger for no microfone e disser, se o Bisol, se o Barcelos. Porque o que tá me parecendo agora é uma estratégia de que tá torrando o guri, cara. E sei lá, deve deixar o cara depressivo, né? Tá lá no banco, tu vê todo mundo entrar e tu não entra. Se no time do colégio a gente ficava no banco, entrava todo mundo, tu não entrava, o cara já ficava arrasado. Tu imagina um jogador profissional e sabendo do potencial dele, e sabendo do dinheiro que ele tá botando nos cofres do Internacional, e sabendo que ele se criou dentro daquele clube. Então eu sei que tem gente que não gosta que eu fale do Gabriel Carvalho, mas tá errado isso, gente. Eu tenho que falar porque tá errado. Eu não tenho como aceitar isso. E eu acho que o Inter não deve falar através de off para que os repórteres falem em nome do Inter. Eu quero que o Inter fale. Por que ele não joga? Deficiência técnica com os que estão jogando dentro de campo? Tá louco. Tá louco. Bom, deixa eu ver se faltou dizer alguma coisa, né? Esse mistério da base que eu falei, porque o Raikkonen entrou num jogo, fez um gol, arrebentou, passou lá para trás da fila de novo. Né? O jogo do Maracanã, aquele gol que os caras tiraram, absurdo aquilo. Mas mostrou qualidade, né? Já ficou lá, nunca mais apareceu. Hoje ele deu uma entradinha lá, porque tivemos uma lesão e ele teve que entrar, né? Mas é o Lucas sempre o primeiro a entrar, né? Então, assim, ó, mais um titular com lesão, Ricardo Matias, time desligado e desinteressado no jogo de Recife e desleixado em todo o Brasileirão. O Inter tomou 4 do Botafogo, tomou 4 do Corinthians. Não ganhou do Mirassol, não ganhou do Fortaleza, não ganhou do Sport Recife, perdeu pro Palmeiras em casa. Não dá para dizer que tá legal no Brasileirão, né? Não dá para dizer. Ok? É a crônica do jogo aqui, a minha crítica ao jogo deste domingo. Agora o Inter vai ter que se reagrupar. Quarta-feira tem o Bahia jogou com o Grêmio, botou seu time principal, deu uma roda no Grêmio, mas o Grêmio acabou ganhando, um pênalti absurdo que deram pro Grêmio, mas é aquela coisa, né? O Brasil tá assim, vai um dirigente na CBF, reclama, na próxima rodada a CBF, né, eles dão um jeito de dar um pênalti para aquele time que reclamou e tem sido assim, né? O famoso a banca paga e recebe, só que chegou num ponto, né, e ninguém quer resolver, né? É um reclamando o outro. Quando acontece a teu favor, ninguém diz, né, que o cara errou, então ninguém está preocupado em resolver isso, tá? Mas o fato é esse, que o Grêmio fez uma onda danada, tá? E hoje, né, no domingo, ganhou com pênalti inexistente. Não é eu que o Nando Colorado está dizendo, não, digo como jornalista, tá? E ganhou com pênalti inexistente, tá? E aí, silêncio, né? Silêncio. Beleza, cara, é assim, cada um pensa no seu, tá? Então, a arbitragem vai continuar essa bosta, porque é assim que tá aí, ninguém está interessado em resolver. Quarta-feira, então, o Bahia, eu estava dizendo, o Bahia dá uma roda no Grêmio, perde o jogo, é verdade, mas mostrou muita qualidade, gente. O Bahia é um time que joga com posse de bola, que vai para cima, precisa da vitória contra o Inter, vai ser um jogo duro, tá? Prepara o coração, porque vai ser um jogo duríssimo. E te inscreve aqui no meu canal, vamos chegar aos 60 mil, gente. Me traz nos 60 mil, tá faltando um pouquinho, quem não tá inscrito ainda. E se tu já é inscrito, avisa a galera, traz gente pra cá, tá bom? Tô te esperando. Grande abraço, a gente se vê.